Fala, Chavante! Estamos aqui, nós da Rádio e TV Chavante, hoje para batermos um papo com o técnico do Grêmio Esportivo Brasil da categoria Sub-20, Hugo Almeida. O Brasil que está prestes a disputar a Copa do Brasil Sub-20, competição que já era para ter iniciado, mas e aí foi prorrogando, e agora sim o Brasil que já conhece seu adversário, será o Avaí de Santa Catarina. Então na próxima quarta-feira o Chavante vai entrar em campo diante do Avaí no estádio da Ressacada. A viagem acontece ainda nesta segunda-feira, jogo na próxima, então, quarta-feira, às 3 horas da tarde. Claro que nós vamos estar atentos a esta partida, este momento importante do Brasil na categoria de base, no caso do Sub-20. O Brasil que vem jogando todo ano aí o Sub-17, Sub-20, seja campeonato estadual, seja a competição nacional de aspirantes, que recentemente o Brasil também acabou disputando. Bom, ao meu lado, o técnico Hugo Almeida, né? Preparativos para esta decisão, porque é bem assim, apenas um jogo, é jogo único na primeira fase. Em caso de empate, vai para os pênaltis, quem vencer avança, então é decisão sim. Hugo Almeida, técnico do Grêmio Esportivo Brasil, dá um prazer bater um papo conosco aqui na Rádio TV Chavante. Tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo bem, boa tarde, é um prazer, é todo meu estar falando contigo e estar falando com a torcida Chavante pela primeira vez, né, no caso. E bom, é o jogo da nossa vida, é o jogo do nosso ano, que vai salvar não só o ano da base, mas também vejo da instituição como um todo, né, que passa por um ano difícil a todos os níveis. A gente vem aí se preparando há um mês e da melhor forma possível. Um mês que foi complicado porque quando você tem uma competição, digamos que para jogar com vários e vários jogos, é mais fácil digerir a questão de ansiedade, de ânimo, enfim. Agora, quando você se prepara durante semanas e semanas por um jogo em si, é difícil às vezes você tirar a motivação de um ou de outro atleta, né? Porque alguns estão encerrando seu ciclo nos juniores, né? Alguns estão encerrando o contrato no clube. Muitos ele tem aquela, digamos que, incerteza de saber sobre o futuro deles, né? O que será deles a partir do momento que encerrar o contrato, que encerrar o período deles nos juniores. E a gente está vendo nessa oportunidade, nesse jogo da Copa do Brasil, como a oportunidade de dar um resgate, né, na carreira de todos ali, no caso, tanto para serem aproveitados pelo próprio clube no próximo ano, tanto para conseguirem algo maior na carreira deles em si. Então é o jogo da nossa vida até então. Pois é, vamos, antes de falarmos propriamente nesta partida, o elenco Chavante, os jogadores que estarão à tua disposição, nos fala um pouquinho do Hugo Almeida, treinador. Chegou aqui quando? É natural de Brasília, chegou em julho aqui, acabou treinando o time na sequência do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nos conta um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui do Brasil, Hugo. Bom, resumidamente a minha trajetória se iniciou no ano de 2016, exatamente há 5, 6 anos atrás. Eu comecei como treinador em futebol a nível mais universitário, só que com um ano já como treinador já treinava equipes profissionais em Brasília. Com 24 anos eu já obtive um acesso e um título profissional no Campeonato Estadual de Brasília com a equipe do Capital, e foi onde a minha carreira pôde, digamos que, deslanchar. Com isso acumulei experiências não só no futebol de Brasília, mas no futebol brasileiro, trabalhando em contexto de Série D de brasileiro. Nesses 2 últimos anos estive trabalhando em Portugal, na base do Sport, na base do Sacavenense, enfim. Antes de vir para o Brasil, estive na equipe do Legião, tanto no comando da equipe do profissional, quanto na equipe Sub-20, e por um convite que para mim era, digamos que, irrecusável, né? Topei o desafio de assumir a equipe Sub-23 do Brasil agora no Brasileiro de Aspirantes, embora fosse num contexto bem difícil, com constantes mudanças de treinadores e no contexto que a equipe vinha mal na tabela. Foi um desafio que eu não pude, digamos que, recusar, e estou abraçando desde então da melhor forma possível. E agora estou nessa, digamos que, luta incessante agora pela minha primeira vitória em jogos oficiais e que a gente possa dar sequência nesse trabalho da melhor forma possível. Então, resumidamente, esse é o Hugo. Perfeito. Muitos dos jogadores que disputaram o Brasileiro de Aspirantes, a gente notou também os adversários fortes que o Brasil acabou enfrentando, o Grêmio, o Paraná, o próprio Vitória da Bahia, né, com jogadores até acima da idade. O Brasil preferiu utilizar jogadores realmente jovens. Sim. Foi uma experiência muito importante para justamente
a grande maioria daqueles atletas que disputaram o aspirante agora ingressaram nessa competição importante que é o Sub-20? Bom, na minha opinião, a competição do Sub-23 ela era uma competição que estava acima do patamar do Brasil naquele momento. Primeiramente por esse ponto que você falou, da questão da idade. A idade para aquele tipo de competição ela pesa muito, porque é um Sub-23 entre aspas, mas é um Sub-23 onde você contou ali com a equipe do Paraná, a equipe do Vitória, a equipe do Grêmio, com muitos jogadores acima da idade. E não só a questão da idade, mas o fato de a nível físico serem jogadores mais desenvolvidos, a nível de experiência. Tinha muitos jogadores com muito mais experiência a nível de campeonato nacional do que os jogadores do Brasil. Inclusive já no profissional. No Grêmio aqui no primeiro jogo a gente notou que tinha 6, 7 jogadores que já atuaram com a camisa profissional do Grêmio, né? Exatamente, e assim, tem até a questão, digamos que salarial, que os caras lá recebem já em torno de 10, 15, 20, 30 mil. E aqui a nossa garotada está mais, digamos que por amor, entendeu? Então foi um campeonato que estava muito acima do que é o nível, digamos que da nossa base nesse exato momento. E eu já tinha encarado já naquele momento e passei muito isso para os atletas de encarar a experiência do brasileiro, e esquecendo mais a questão de resultado em si, focando mais na questão de desempenho e principalmente na questão de adquirir experiência, né, numa competição a nível de nacional com equipes de topo. Então agora, que é uma competição que está num nível competitivo mais ajustado ao que é o contexto do Brasil, né, que é uma competição que é sub-20 e a gente vindo de uma experiência rica, como foi a experiência agora do brasileiro sub-23, acredito que muito do que a gente aprendeu ali, através de jogos competitivos, mas acompanhado ali de derrotas, de momentos um pouco menos felizes, vão ajudar a gente a desempenhar bem um bom futebol agora durante a Copa do Brasil. Então por isso que as minhas expectativas agora estão um pouco mais altas, não só pelo trabalho que a gente desempenhou ao longo desse mês aqui, mas principalmente por ter vivido essa experiência do brasileiro sub-23, e acredito também que os atletas estão encarando da mesma forma. Alguns jogadores, obviamente que após o Sub-20 também, nesse brasileiro de aspirantes, deixaram o clube, outros já se somaram, mas alguns jogadores que também jogaram no profissional do Brasil, a gente tem aí, por exemplo, o Léo, o Vitor, né, são jogadores importantes. Sim. Que estarão à disposição já nesse jogo da próxima quarta-feira. Aqui tu pode falar em relação a esses meninos, né, e o elenco, né, os jogadores que tu tens à disposição para essa partida? Bom, a gente teve uma perda muito grande de atletas agora nessa transição do brasileiro para a Copa do Brasil, e assim, eu digo que foi, digamos que por motivos bons, né, porque todos saíram ali para oportunidades de carreira melhores, então a gente faz esse trabalho de base, obviamente que é para o clube, obviamente que é para ganhar títulos, e obviamente que é para representar a camisa do Brasil da melhor forma possível, mas o trabalho de base que a gente faz principalmente é para formar atletas, para formar não só pessoas, mas principalmente atletas que vejam dentro do futebol uma forma de mudar de vida, né, e nisso a gente perdeu atletas, no caso o Vinícius Fabião para Chapecoense, no caso o Gabriel Salfid para uma equipe de Portugal, o Pedro Mírides, que era um dos nossos capitães, também se foi, o Vitor, ele acabou indo para os Emirados e agora ele retornou para o Brasil, mas infelizmente ele não vai estar à disposição agora para a disputa da competição, então a gente está com um plantel agora bastante enxuto. Tem um outro atleta que chegou até a representar a camisa do Brasil agora no profissional, que vão estar nos reforçando e vão estar nos ajudando durante a competição, mas a gente está com um plantel bem curto, e aí é bem característico porque é uma competição de tiro curto, é uma competição que vai acabar em até 2 meses, e é o que a gente tem. Não que vai nos tornar, digamos que menos competitivos, mas se for comparar com o plantel que a gente tinha no começo do trabalho do Brasileiro de aspirantes, fica um plantel com menos opções, mas de qualquer forma a gente vai seguir o nosso trabalho da melhor forma e acreditando com quem ficou, com os remanescentes que estão aqui, que a gente vai conseguir representar a camisa do Brasil da melhor forma possível. Mas a preparação foi boa, o tempo foi bom, tá? Eu queria falar sobre isso também. E em relação ao adversário, o Avaí também é um clube que ele fornece aí para o mercado vários atletas, também tem uma forte categoria de base também, ou seja, já é essa pedreira na próxima quarta-feira que é o Avaí. Bom, assim, se trata de uma Copa do Brasil onde estão as 32 equipes mais bem, digamos que ranqueadas a nível de base, né? Então seria difícil a gente encontrar agora nesse primeiro estágio assim equipes frágeis ou digamos que acessíveis. É uma equipe que está nesse momento, né? Enquanto clube, enquanto categoria de base, está numa prateleira acima do Brasil, isso é fato, tanto a nível de investimento quanto a nível de status, né? Isso a gente pode levar em consideração, mas não só
pelo trabalho que a gente fez aqui ao longo do mês e de todas as experiências que a gente encarou ao longo desse tempo, mas principalmente pelos valores que a gente tem aqui a nível individual e coletivo, a gente acredita que pode chegar lá na quarta-feira e surpreender não só o Avaí, mas a cidade de Pelotas como um todo com a classificação, entende? Vai ser um jogo difícil e principalmente por se tratar de um jogo que é só de ida, é um jogo que faz com que a gente tenha que minimizar os erros, reduzir os erros a zero, enfim. Mas é um jogo que, apesar de ser um adversário um pouco mais qualificado, um adversário com mais investimento, um adversário que nesse momento, a nível de status, está num patamar mais alto que o Brasil, isso não tira a nossa coragem, isso não tira o nosso ânimo de querer fazer história quarta-feira. Então a gente vai para jogar de igual para igual, para impor um bom futebol, para fazer gols e sair com a vitória, se tudo permitir, né? Uma boa viagem, né, para todos vocês, para todo o nosso grupo rubro-negro, que Obrigado. Possamos fazer uma grande partida e trazer, quem sabe, a classificação lá de Santa Catarina. Obrigado, Hugo, boa sorte, deseja, transmite aí para o grupo de atletas, certamente estaremos fazendo essa corrente positiva aí para o Brasil na próxima quarta-feira. Eu que agradeço aqui a todo o apoio de vocês, todo o suporte e o interesse, tá, noticiando o trabalho que a gente faz com a base em si, e espero que depois de quarta-feira você possa nos chamar, digamos que novamente, para noticiar uma vitória nossa diante do Avaí, beleza? Legal. Técnico Hugo Almeida, do nosso Sub-20. Então, quarta-feira, dado o recado, né? Avaí e Brasil, ressacada às 3 da tarde e torcendo aí para o Chavante conquistar uma classificação. É a Rádio e TV Chavante. Em breve estaremos de volta. Até lá, galera.